Olá pessoal, conforme prometido, estamos de volta para falarmos agora sobre rescisão de contrato do doméstico. Então, sou Daniel Santos da Confirp e quero falar com você aí sobre esse assunto que é bastante importante e envolve muitas dúvidas dos empregadores, né? Então, na rescisão de contrato, como fazer a rescisão, como fazer a dispensa do seu empregado doméstico, iniciativa do empregador ou como funciona o pedido de demissão e iniciativa do empregado. Então eu quero falar sobre esses principais motivos aí de desligamento de empregado doméstico, né? Que seja por dispensa ou por pedido de demissão. Tá? Então, dispensa sem justa causa. Vamos falar um pouco sobre esse assunto. Dispensa sem justa causa. Comunicar o empregado doméstico por escrito através da carta de aviso prévio, podendo ser trabalhado ou indenizado. Então, a prerrogativa se vai ser trabalhado o aviso ou indenizado é do empregador. Então, quando o empregador dispensa o seu empregado doméstico, ele vai dar a carta de aviso prévio trabalhado ou a carta de aviso prévio indenizado. Tá? Então, a alternativa é do empregador e não do empregado. Tá? Ainda na dispensa sem justa causa, falando agora do aviso prévio trabalhado. O doméstico cumprirá 30 dias de aviso prévio, podendo reduzi-lo em 7 dias ou em 2 horas diárias, sem qualquer prejuízo para o empregado. Então, quando o empregador fornece a carta de aviso prévio, ele dá a opção para o empregado. Ó, você vai cumprir os 30 dias, podendo reduzir 7 dias desse aviso, né? Então, trabalhando 23 só e os outros 7 dias não precisa trabalhar, ou diariamente ele reduz 2 horas da sua jornada de trabalho. Nenhuma dessas alternativas vai causar prejuízo no cálculo de rescisão do empregado doméstico. Simplesmente é uma escolha que ele tem para posteriormente procurar um novo emprego. Então falamos aí da carta de aviso prévio, né? Trabalhado. Falando um pouco agora do aviso prévio indenizado. Então, por algum motivo, o empregador não quer que o empregado trabalhe os 30 dias de aviso. Então, o empregado ele não cumprirá o aviso prévio. Não tem aquele aviso prévio cumprido em casa, é o chamado aviso prévio indenizado mesmo. Então, o empregado ele não trabalha. Então, o empregador ele é obrigado a fazer a indenização nesse período. Então, o empregado não cumprirá o aviso prévio, no entanto, o empregador indenizará os 30 dias de aviso prévio, bem como os 3 dias a mais por ano de trabalho. Então, na lei do aviso prévio, consta também, além dos 30 dias de aviso prévio, para cada ano trabalhado, esse empregado faz jus a 3 dias. Mesmo naquele trabalhado que nós comentamos no slide anterior, se você tem um empregado doméstico que tem 1 ano de casa completo, ele vai trabalhar o aviso prévio trabalhado, né? Então ele vai trabalhar os 30 dias e você vai indenizar 3 dias na rescisão de contrato. Nesse exemplo do indenizado, mesma situação, se você tem um funcionário que tem mais de 1 ano, você está indenizando o aviso prévio, você vai indenizar 30 dias de aviso prévio, mais 3 por ele ter completado 1 ano. Ah, Daniel, ele tem 2 anos de casa, então você vai indenizar 36 dias. 30 do aviso prévio normal, mais 6 dias por 2 anos de trabalho. Tá claro? Falamos do aviso prévio trabalhado, do indenizado. Vamos comentar um pouco então sobre as verbas decisórias da rescisão. Então, falando aqui, começando com proventos. Então, os pagamentos que você tem que fazer uma rescisão. Então, pegando um funcionário normal aí com mais de 1 ano ou não, você vai ter que pagar para ele o saldo de salário, que são os dias que ele trabalhou no mês. O 13º salário proporcional, né? Então, só lembrando, nós estamos falando sobre dispensa sem justa causa, tá? Quando o empregador dispensa ao empregado. O 13º salário indenizado, havendo aviso prévio indenizado, tá? Férias vencidas, se houver, se as férias estiverem vencidas e o empregador não pagou as férias ainda, ele vai pagar essas férias na rescisão de contrato. Férias proporcionais, ainda sobre proventos, férias indenizadas, havendo aviso prévio indenizado, né? Então já pagamos lá férias vencidas, as férias proporcionais e as férias indenizadas, tá? Se o aviso prévio desse empregado foi indenizado. E 1/3 sobre todas essas férias, sobre as férias vencidas, se houver, as proporcionais e as férias indenizadas, tá? Esse 1/3 é constitucional, está na Constituição Federal e é obrigatório o pagamento. O aviso prévio de 30 dias, se for o caso, né, o aviso prévio indenizado de 30 dias, ou aquele proporcional de 3 dias, né,
o aviso prévio proporcional. Então, se tem o empregado tem mais de um ano, tem 2 anos, de cada tem 3 anos, para cada ano trabalhado você tem que pagar mais 3 dias de adicional de aviso prévio. Tá? As horas extras, eventualmente ocorridas aí no período do mês que ele foi dispensado. O adicional noturno, também a mesma coisa, se ele trabalhou noturno nesse período. Adicional de viagem ou horas não compensadas. Então, se você tem aquele acordo de compensação de horas com o empregado, que você tem até um ano lá para eliminar esse saldo, no momento da rescisão, se havendo saldo para esse empregado a receber, você vai fazer o pagamento em rescisão de contrato, tá? Então, isso é obrigatório. O que mais aí? Falando ainda sobre a dispensa sem justa causa, só que vamos entrar na parte de descontos, tá? Então, houve faltas no período, houve atrasos no período aí do mês do desligamento, então efetua-se o desconto em rescisão. Vamos contar ainda o INSS sobre o saldo de salário, sobre as horas extras, sobre o adicional noturno, horas não compensadas e aviso prévio. E aí deduz dessa base de cálculo faltas e eventuais atrasos que ele teve. Então vamos calcular o INSS sobre tudo isso. Vou somar o saldo de salário do empregado, as horas extras, adicional noturno, as horas não compensadas, o aviso prévio, vou subtrair faltas e atrasos, cheguei na minha base de cálculo do INSS, vou aplicar a tabela do INSS. Então pode ser a alíquota de 8%, 9%, 11%. Vou descontar o INSS sobre o 13º salário, normal e o indenizado também. Então vou somar os dois, 13º, aplicar a tabela e vou fazer o desconto. Ainda na parte de descontos, vou descontar o imposto de renda sobre o saldo de salário, mais horas extras, mais o adicional noturno, mais as horas extras não compensadas, mais o aviso prévio, mais faltas, menos o atraso de dependência. Aqui eu vou fazer uma correção, não tem imposto de renda sobre o aviso prévio, tá? Então, só recapitulando, vou calcular o imposto de renda sobre saldo de salário, sobre as horas extras, adicional noturno, horas não compensadas, não tem sobre aviso prévio, e vou subtrair faltas, atrasos e dependências. Feito isso, eu tenho uma base de cálculo para o imposto de renda, vou na tabela do imposto de renda e faço o cálculo, aplico a alíquota, que pode ser de 7,5% a 27,5%, e tem uma dedução aí conforme a tabela. E o imposto de renda sobre o 13º salário normal, tá? Então, sobre o 13º, vou subtrair o INSS do 13º, vou subtrair dependentes, e aí aplicar a tabela do imposto de renda. Então, esses aí são os descontos, proventos e descontos da rescisão. E quais são os encargos que temos que pagar sobre a rescisão de contrato? Nós temos a chamada GRRF, que é Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS. Então, para rescisões ocorridas até 31/10/2015, nós temos o recolhimento dessa GRRF, que nada mais é a guia que faz o recolhimento da multa dos 40% do FGTS. Então, ela é emitida pelo site do E-Social, você pode ir lá em opção Guia FGTS e Rescisório, ou pelo aplicativo cliente ou pelo portal empregador do Conectividade Social, no site da Caixa Econômica Federal. Então, você tem duas ferramentas aí de trabalho que você pode utilizar para fazer o cálculo dessa GRRF do seu empregado doméstico, tá? E o que contempla nessa guia, na GRRF? O FGTS do mês da rescisão, o FGTS do aviso prévio indenizado e a multa dos 40% sobre o saldo de FGTS que esse empregado tem. Então, por que nós falamos aí, voltando aqui um pouquinho, de rescisões ocorridas até 31/10/2015? Porque existia a opção anteriormente do empregador recolher o fundo de garantia de 8%. Então, o fundo de garantia de 8% ele era opcional. Então, o empregador ele poderia optar em recolhimento do fundo de garantia. E aquele empregador que optou no recolhimento do fundo de garantia, no desligamento do seu doméstico, ele tem que pagar aí os 40% de multa do FGTS na GRRF, tá? A partir depois de outubro, o que aconteceu? Na própria competência outubro, o empregador ele passou a recolher o FGTS de forma obrigatória, né? Então, para as rescisões, aí nós estamos falando de demissões, né, data de demissão, ocorridas a partir de 1º de novembro,
O recolhimento eles serão feitos através da DAI, que é o documento de arrecadação do E-Social, que hoje você já está acostumado. Então você já emite essa guia mensalmente para recolher todos os encargos do seu doméstico, que hoje é tudo unificado. E o que vai contemplar nessa DAI no mês da demissão do seu empregado? Mesma situação, fundo garantido no mês de rescisão, 8%, o FGTS do aviso prévio indenizado, 8%, não terá multa dos 40% recolhidos a partir da competência 10 de 2015, tá? Então não tem multa dos 40% a partir do mês 10. Por que não tem a multa? Porque você já recolhe esse 3,2% de fundo compensatório. Então o fundo compensatório é teoricamente a multa rescisória que esse empregado vai estar recebendo. Você recolhe ainda o 0,8% de seguro contra acidente, o 8% do INSS patronal e o INSS que foi descontado do empregado, sobre salário, sobre a hora extra, sobre o 13º. Então, no DAI já vai estar contemplando tudo isso. Se a rescisão for de início a partir de 1/11 de 2015, o recolhimento seu será centralizado no DAI, tá? Então você não precisa se preocupar em fazer GRRF. Agora, se você tem recolhimentos anteriores recolhimentos de FGTS anteriores à competência a outubro de 2015, será necessário fazer a GRRF para pagar a multa sobre aquele saldo de FGTS. A partir da competência outubro em diante, você recolhe tudo no DAI, tá ok? Vamos falar então sobre o pedido de demissão. Então esclarecemos bastante sobre a dispensa sem justa causa do seu empregado doméstico, mas e quando a iniciativa é do doméstico? Ou seja, o seu doméstico ele decide por conta própria pedir o desligamento da sua residência. Então o que ele deve fazer? O doméstico ele deve comunicar ao empregador por escrito, uma carta escrita a punho de preferência, colocando sua opção em cumprir ou não o aviso prévio de 30 dias. Então nós aí ressaltamos que para que o empregado depois não alegue que foi induzido a assinar alguma carta e para que essa carta tenha valor jurídico para o empregador, a carta tem que ser escrita pela própria letra do empregado. Mas se você me perguntar, Daniel, e se o empregado doméstico não souber escrever? Aí sim, você pode fazer uma carta redigida, né? Desde que uma outra pessoa assine por ela. Então uma pessoa de confiança do próprio empregado, né, assine por ela. E ela coloque a digital dela nessa carta. Tá? E aí eu não comentei, só comentando aqui ainda, voltando um pouco, esse aviso prévio ele pode ser cumprido ou não. Né? Então o empregado, quando ele pede demissão, ele tem a opção de fazer o cumprimento do aviso prévio de 30 dias, para que o empregador doméstico tenha tempo aí hábil de fazer uma contratação e substituir esse empregado doméstico que está se desligando. Tá? Então, ele cumpre o aviso prévio de 30 dias, só que esses 30 dias ele não tem nenhuma redução de 7 dias ou 2 horas, como tem no aviso prévio quando você dispensa o empregado doméstico. Então, no pedido de demissão, ele cumpre os 30 dias integralmente. Tá? Então, no aviso prévio trabalhado, ele cumprirá os 30 dias de aviso integrais, sem qualquer redução, como eu comentei. No pedido de demissão, onde ele não cumpre o aviso, o não cumprimento do aviso prévio permite que o empregador efetue o desconto sobre a rescisão de contrato desses 30 dias. Então, uma vez que o empregado ele não dá a opção para o empregador de cumprir o aviso prévio, o empregador ele pode fazer o desconto na rescisão de contrato desses 30 dias que o empregado não cumpriu. Então é importante o empregado colocar a sua vontade. Eu estou pedindo demissão e não cumprirei o aviso prévio. O empregador, por sua vez, já informa, não havendo cumprimento do aviso prévio, o mesmo será descontado em rescisão. Então, se o empregado doméstico não mudar de ideia, o empregador ele passa a efetuar o desconto em rescisão de contrato, né, desse aviso prévio que não foi cumprido no período de 30 dias. Tá? E não tem aquele acréscimo, tá, gente? Então, não tem aquele acréscimo de 3 dias por ano para quem pede demissão. Então, 30 dias e ponto. Vamos falar então sobre as verbas rescisórias no motivo de pedido de demissão. Vamos pagar aí os dias trabalhados, né, que é o chamado saldo de salário, 13º proporcional, férias vencidas, férias proporcionais, 1/3 sobre as férias vencidas e proporcionais,
faltas, atrasos ou atrasos que tiveram no mês. Vamos descontar o INSS sobre saldo de salário, horas extras, sol noturno, horas não compensadas, subtraindo faltas e atrasos da base de cálculo. INSS sobre 13º normal indenizado. Então isso só são os descontos. E ainda imposto de renda sobre saldo de salário, sobre as horas extras, sol noturno, horas não compensadas, faltas, atrasos e dependentes são dedutíveis da base de cálculo. E imposto de renda sobre o 13º salário. Então esses aí são os descontos que são efetuados do doméstico. E é claro, se porventura o seu doméstico não cumpriu o aviso prévio, você alertou ele sobre esse desconto, ele ainda sofrerá o desconto de 30 dias em rescisão de contrato, pelo aviso prévio não cumprido. Então, só quero comentar um pouco com vocês aí sobre dispensa por justa causa agora, né? Então, comentamos a dispensa sem justa causa, onde falamos as regras, né, das cartas de aviso prévio, proventos, descontos, quais são os direitos de pagamento, os deveres que o empregado tem como desconto, tanto na parte de pedido de demissão como dispensa. E aí falamos um pouco sobre justa causa também. Então, para os empregados domésticos, fica instituído como justa causa, além das faltas definidas em lei. Que faltas são essas? Praticamente, foi feita uma cópia do artigo 482 da CLT para a lei dos domésticos, né? Então, o artigo 482 da CLT, ele fala sobre dispensa por desídia, por mal conduta do funcionário, por embriaguez, por condenação criminal. Então tem uma série de motivos lá para justa causa do CLT, praticamente foi copiado para a lei do doméstico. E, além dessa definição em lei, que são todo o artigo 482 da CLT, foi incluído ainda um outro motivo, que é o item 1, submissão a maus tratos de idosos, de enfermo, de pessoa com deficiência ou de criança sob cuidado direto ou indireto do empregado. Isso aqui já é um motivo de justa causa direta para o seu empregado doméstico. Então, se foi evidenciado alguma dessas situações em sua residência, esse é o motivo para dispensa por justa causa do seu doméstico. Tá? Homologação. A homologação da rescisão de contrato é o ato pelo qual a entidade sindical representante da categoria profissional expressa a quitação das verbas rescisórias discriminadas, no termo de rescisão de contrato de trabalho TRCT do empregado. Então, a homologação, quando nós falamos de homologação, isso é mais para empregados de empresas, né? Mas com as alterações na legislação do doméstico, foi instituída também a homologação para o doméstico, o qual será representado aí pelo sindicato da categoria. Então, quando o seu empregado doméstico ele tem mais de um ano, ou até menos, dependendo do acordo que o sindicato descreveu, esse seu empregado doméstico ele será homologado lá no sindicato representativo. Então, a princípio, essa obrigatoriedade ela só vai existir se estiver expresso em convenção coletiva. O que é convenção coletiva? É um documento redigido pelo sindicato, onde fala todos os direitos e deveres do empregador quanto ao seu empregado doméstico. Tá? No entanto, a Caixa Econômica ela poderá exigir aí uma anotação de homologação para poder liberar o fundo de garantia do seu doméstico. Então, não tem uma regra clara exatamente ainda como funciona. Nós não temos ainda uma convenção coletiva expressa dos empregados domésticos para falar para você que é obrigatório a homologação. Então, a homologação ela tem aí a sua anotação na legislação. Então, pode existir sim a homologação para o empregado doméstico. No entanto, ficamos aí pendente com uma convenção coletiva para expressar como funciona essa homologação. Você vai ser homologado para empregados com menos de um ano de casa, por mais que um ano de casa, né? Então, você fica amarrado aí com uma determinação de convenção coletiva, a qual ainda não temos nenhuma divulgada. Tá? Então, por fim, gente, encerramos aí essa parte da parte trabalhista e previdenciária do empregado doméstico, onde falamos bastante sobre legislação, falamos um pouco sobre cálculos, mas se você entendeu que tudo isso para você é muita coisa, é bastante complexo e realmente né, exige uma certa responsabilidade do empregador doméstico para cuidar de todo esse trâmite do empregado doméstico, a Confirp ela tem um produto chamado Confirp em Casa. Então, se você preferir deixar isso com pessoas que conhecem, que tem um know-how no assunto, que cuidará muito bem do seu processo para que não haja aí um passivo trabalhista para você, e o que
a sua empregada doméstica receba seja o valor correto, então faça contato conosco. Ligue no 5078-3000 e fale com os nossos assessores comerciais que eles poderão te auxiliar. Tá? Aguarde no próximo vídeo que vamos falar ainda sobre o e-social. E tudo isso que nós falamos. Como eu consigo fazer esse lançamento, como eu lanço lá o meu funcionário, meu empregado doméstico, como eu lanço a rescisão, como eu lanço férias, lanço as horas extras, adicional sobreaviso, como é que eu faço tudo isso lá no site do e-social. Então aguarde esse nosso último vídeo aí para falar sobre o e-social, esclarecer um pouco mais para você, caso você queira ainda seguir esse processo por você mesmo. Mas, volto a dizer, ficou complicado, prefere colocar isso para pessoas que realmente conheçam e tenham domínio no assunto, faça contato conosco, fale com a Confere. Agradeço a atenção, um forte abraço e até a próxima.